Casamento entre Leila e o Marco Aurélio terminará em banho de sangue. Bom, gente, e tudo isso será causado por Odete Roitman. Mas a pergunta que não quer calar: a Leila e o Marco Aurélio irão morrer? Bom, a Odete Roitman, antes de se casar com o César, ela deixou muito bem claro que era para o Marco Aurélio desmarcar a data do seu casamento com a Leila, porque segundo ela iria se casar com o César, ela não queria que seu casamento fosse ofuscado. Bom, mas a Odete Roitman, ela começou a ficar muito revoltada com o Marco Aurélio após uma série de armações do vilão. Marco Aurélio aproveitou uma brecha onde a Odete Roitman estava sendo muito mal falada por estar se envolvendo com um homem que, na real, é envolvido em vários esquemas ilícitos, roubos, entre outras coisas mais. Ele aproveitou essa brecha, essa situação onde a Odete estava sendo difamada, para colocar mais lenha na fogueira. Foi aí que o Marco Aurélio começou a divulgar uma campanha difamatória contra Odete Roitman. E isso ocasionou uma má impressão para a Odete perante ao conselho da TCA. Isso deixou a Odete muito enfraquecida. A Odete chegou até a comentar com o Marco Aurélio quando ele sugeriu fazer uma nota na imprensa justificando o ocorrido que a Fátima havia provocado, né? Divulgou que o César tinha se envolvido no roubo do quadro de Heleninha, etc. Aí ele sugeriu uma nota de esclarecimento. E aí a Odete fala para ele assim: que nota de esclarecimento, Marco Aurélio? Que nota? E aí o Marco Aurélio diz: é porque o conselho ele não reagiu muito bem a esse seu novo noivo. Aí a Odete diz: noivo não, marido, o meu marido. Aí o Marco Aurélio diz sim. E ela diz: se eu fosse homem, nada disso teria acontecido. E aí ela coloca o óculos dela e diz: deixa comigo que eu vou resolver isso com o conselho. Enfim, né? A Odete Roitman tá vulnerável. E aí nesse ponto que o Marco Aurélio divulga a lista de amantes de Odete Roitman, e que deixa a situação dela mais pavorosa ainda, né? Porque com essa lista divulgada, a Odete fica mais vulnerável, né? E aí a Odete vai querer saber quem foi que fez isso, né? E nesse contexto, Mário Sérgio aproveita para fazer o seu jogo duplo. A Odete Roitman manda ele investigar para saber quem foi que vazou essa lista. E Mário Sérgio joga ali no ar que foi o Marco Aurélio. Diz que foi alguém que trabalha na TCA, enfim. A Odete logo deduziu que foi o Marco Aurélio. É aí que, ao mesmo tempo, o Mário Sérgio manda o Freitas caguetar o Marco Aurélio para Odete Roitman. O Freitas faz uma espécie de uma delação premiada em troca de 300 mil reais e começa a dedurar todos os esquemas de corrupção de Marco Aurélio e como ele lava dinheiro. E aí Odete Roitman descobriu a clínica de estética que o Marco Aurélio lava dinheiro. E aí ela mandou a Polícia Federal bater nessa clínica, né? E aí já sabe, né? O Marco Aurélio pagou os policiais tudo pra deixar essa história passar batido. Só que as coisas se intensificam ainda mais, porque o Marco Aurélio ele não para por aí. Ele divulga um esquema de favorecimento a alguns políticos de uma cidade pequena,
da parte de Odete Roitman, como se Odete Roitman estivesse ajudando esses políticos a fazerem coisas erradas. Enfim, com esse agravante, a Odete Roitman descobriu que foi o Marco Aurélio que divulgou, porque foi o Marco Aurélio que montou esse esquema, né? Na real, foi o Marco Aurélio que montou e a Odete Roitman tomou para ela. Ela queria se beneficiar, enfim. A partir daí, desse contexto, a Odete é vista conversando com um homem no celular e a conversa, no teor da conversa, a gente observa que a Odete Roitman manda esse homem fazer um serviço sujo, que seria matar Marco Aurélio. E assim, quando Marco Aurélio se casa com Leila, o momento exato ainda não foi muito explicado, mas vai ser basicamente depois do casamento, meio que na lua de mel, aonde mais ou menos não vai ser, mas o Marco Aurélio vai acabar levando um tiro no braço. Enfim, né? Situação é essa que deixará Marco Aurélio furioso. Gente, vendo seu casamento, ele ficará furioso. É aí que ele entra em ação também. E depois de uns 4 capítulos, ele vai e também contra-ataca, né? Ele contra-ataca, dando vários tiros em Odete, só que ela sobrevive, né? Bom, eu queria comentar, nessa quebra de braço a gente sabe muito bem que no final da história a Odete Roitman morre e o Marco Aurélio vai sobreviver, mas afinal, quem que vai matar a Odete Roitman, né? Seria bem óbvio se fosse o Marco Aurélio, né? Já que o Marco Aurélio tentou matar a Odete Roitman uma vez, seria bem óbvio ele ser o assassino de Odete Roitman, né? Seria bem na cara que seria ele, né? Mas sinceramente eu queria uma surpresa, né? Eu queria alguém que não surpreendesse. Agora também eu queria um motivo bem interessante, bem plausível, porque convenhamos que na primeira versão o motivo foi bem patético, né? A novela foi um sucesso na época, a morte de Odete foi um marco, mobilizou o país, mas eu não posso deixar de salientar aqui que a morte de Odete, o motivo da morte de Odete foi muito patético, né? Um acidente. Eu queria uma história bem interessante por trás dessa morte, um motivo bem interessante, né? Nem que seja o Leonardo matando a Odete. Tchau, até o próximo vídeo.